Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês a respeito das implicações jurídicas dessa decretação de inconstitucionalidade do artigo lá do Marco Civil da Internet, que responsabiliza as operadoras, as donas das redes sociais, pelo conteúdo que elas publicam, tornam as companhias corresponsáveis. Eu quero falar sobre um aspecto que eu não vejo ninguém falar e que para mim é um aspecto absolutamente fundamental e eu não consigo entender porque as pessoas não falam a respeito disso. Bom, em primeiro lugar, o STF diz que está fazendo isso porque esperou durante 2 anos o Congresso votar uma lei a esse respeito. Como o Congresso não votou, eles resolveram votar a inconstitucionalidade desse artigo. Bom, eu acho que as pessoas não perceberam a absurdidade disso. Quer dizer que esse artigo era constitucional antes, mas por causa da inação do Congresso, esse artigo se tornou inconstitucional? É isso que o Supremo Tribunal Federal está dizendo? As pessoas não percebem. Olha só, se esse artigo for considerado inconstitucional, o que vai acontecer é que a vigência dele vai se tornar nula desde o início. Ou seja, se isso daí viola a Constituição, que é o que parece que vai ser estabelecido pela Corte Suprema, então ele não vai se tornar nulo a partir de agora. Ele vai se tornar nulo a partir da promulgação da lei. E nunca aconteceu, nunca vigeu. Se ele viola a Constituição, ele nunca entrou em vigor. Então, vejam o que significa isso. Se alguém for condenado, por exemplo, a pagar uma indenização por alguma coisa que foi colocada em rede social, tá? Tem que pagar uma indenização alta para alguém. E essa pessoa não tem o direito, mesmo precisa tirar tudo que ela tem e não pagou tudo, a rede social vai responder subsidiariamente, ou seja, vai pagar o que a pessoa deixou de pagar. E isso, meus amigos, retroage. Entendeu? Por quê? Porque se o tal do artigo é inconstitucional, ele nunca esteve em vigor. Não vai ser inconstitucional de agora para frente, não. Ele sempre foi inconstitucional. A Constituição não mudou, então ele não se tornou inconstitucional agora, ele sempre foi inconstitucional. Tá? E as pessoas não perceberam isso tem efeito retroativo. Tá? É uma coisa muito mais perigosa do que estamos falando. Agora, alguém pode perguntar, mas eu não falei nada sobre o que eu acho a respeito disso, né? Quer dizer, o troço é inconstitucional ou não é? E aí, em relação a isso, eu acho que eu vou surpreender muita gente, porque eu acho que ele é inconstitucional, sim. Eu acho que as empresas de rede social, elas são, sim, corresponsáveis pelo que é publicado. Por quê? Porque elas têm uma política sobre o que pode ou não ser publicado. Elas vetam alguns conteúdos que elas consideram não apropriados. Sei lá, nudez, alguns vetam coisas com alto índice de violência, pessoas morrendo, etc. e tal. Bom, se elas fazem isso, significa o quê? Que elas participam da decisão a respeito do que vai ou não ser publicado. Se elas participam da decisão a respeito do que vai ou não ser publicado, elas têm que participar também sobre a responsabilidade dessa decisão. Se elas participam da decisão e dizem que isso pode ser publicado e aquilo não, então elas são responsáveis, sim, pelo teor do que está publicado lá. Eles dizem assim, é como a companhia telefônica. Se alguém usa o telefone, por exemplo, para pedir um resgate de uma pessoa que foi sequestrada, que evidentemente é um crime, a companhia telefônica não é corresponsável por isso. Por quê? Porque ela não tem controle sobre o que está dizendo. Na verdade, ela até tem, mas legalmente ela não pode fazer isso sem a ordem judicial. E mesmo que ela faça isso, ela só pode fazer isso uma fração pequena do que é dito lá. Então, quer dizer, na prática, ela não tem. As pessoas
usam o telefone, pode dizer maiores barbaridades, cometer crimes e tal, e a companhia telefônica não tem como saber. Por isso, ela não é responsável. Se alguém enviar uma carta-bomba com o objetivo de matar uma pessoa, os Correios não são responsáveis por isso, pelo mesmo motivo. Eles não tem como eles ter controle sobre o que está sendo enviado. Então, as redes sociais, para elas se tornarem imunes à responsabilidade, elas não podem ter controle sobre o que está sendo colocado ali. O que elas poderiam fazer é, identificado que alguma coisa viola não a política interna dela, mas a lei, elas podem, então, comunicar ao Ministério Público, à polícia, a quem seja, que, olha, tem uma publicação aqui que viola a lei. Isso elas poderiam fazer. Agora, escolher o que pode ou não ser publicado, ou até mesmo escolher aquilo que pode ou não ter destaque, torna elas responsáveis pelo que está colocando lá. Então, o que eu acho é isso. Elas são sim responsáveis enquanto elas fizerem isso, tiverem uma política e implementarem essa política. Agora, querem deixar de ser responsáveis? Então publiquem tudo. Não pode censurar ou diminuir o alcance, ou até mesmo diminuir a monetização de nada. Aí elas se tornam não responsáveis. Se elas fizerem qualquer coisa no sentido de reduzir o alcance ou de reduzir a monetização de alguma coisa por conta do conteúdo, elas se tornam corresponsáveis pelo que está lá. Bom, esse é o vídeo de hoje e eu quero dizer, isso é muito perigoso, gente. Olha só, o que eu acho que devia ser, olha, elas não são responsáveis pelo passado, mas a partir de agora, se elas querem continuar imunes a essa responsabilidade, elas têm que parar de fazer qualquer tipo de ajuste, qualquer participação na decisão sobre o que pode ou não ser colocado. É o que eu acho que deveria acontecer. E esse foi o vídeo de hoje.